Oi, então vamos à nossa revisão de conteúdo do primeiro bimestre. Aqui nós temos o conteúdo que nós utilizamos para as nossas avaliações de primeiro bimestre, foram o presente e os pretéritos do modo indicativo, além da leitura e interpretação textual. Então aqui a gente vai rever a formação, os usos e a formação desses tempos verbais no presente do indicativo. A gente tem aqui, lá na tua página 8, iniciando a página 8, capítulo 1, tá? Nós temos os usos do presente e do indicativo. Presentes e pretéritos. Então, aqui nós temos um quadro, uma tabela com esses tempos verbais, usos e exemplos, tá? Aqui nesta primeira tabela nós temos o presente do indicativo. A seguir nós teremos os pretéritos, tá bom? Então a gente vai ver aqui, ó, primeiro uso do presente do indicativo é para fazer referência a ações atuais. Ações atuais. A gente tem como exemplo: não escute nada com esse sonido tão alto. Não escuto nada com um som tão alto. Eu coloquei em destaque aqui o verbo que está sendo utilizado no presente do indicativo. Escute, tá? Verbo escutar. Primeira pessoa, eu escuto, não escuto nada com esse sonido tão alto. O segundo uso, então, é uma ação atual, né? O segundo uso para fazer referência às qualidades das coisas. Mi madre é mais veloz que um coche e custa menos, né? Mi madre não, mi moto, não é minha mãe é mais veloz que um carro, é a minha moto é mais veloz que um carro, tá bom? E custa menos. Então, aqui o verbo em destaque, cuesta, utilizado no presente do indicativo para indicar, para fazer referência à qualidade das coisas. Nesse caso, uma qualidade da moto que é mais veloz e custa menos que o carro. O terceiro uso do presente do indicativo é para fazer referência a ações que ocorrem no passado. Aqui tem por objetivo aproximar a informação ao presente, tá? Então, é para fazer referência ao passado, mas buscando aproximação com o presente. Buscando essa referência, aproximando ao presente. Por exemplo, el Che Guevara nasce em Argentina e morre em Bolívia aos 39 anos. Então, o Che Guevara nasce e morre. É uma ação que já aconteceu. Ele já nasceu e já morreu, tá? Mas esse uso do presente é para trazer essa referência para o presente, tá? Para aproximar do momento presente. Um quarto uso do presente do indicativo é para falar sobre o futuro com ênfase na possibilidade de que o fato realmente ocorra. Então, para falar sobre o futuro, enfatizando a possibilidade de que el hecho realmente ocorra, tá? Então, aqui, se te portas bem a la noche, puedes entrar na internet. Então, para fazer referências, para falar do futuro, falar sobre o futuro, enfatizando a possibilidade de acontecimento daquele fato, tá? Se tu te comportares bem, à noite poderás usar a internet, tá? Então, é a possibilidade de que algo aconteça no futuro, tá? Para falar sobre o futuro, usando a perífrase verbal. Aqui é a utilização da perífrase verbal para fazer referência ao futuro. Essa perífrase aqui é a conjugação do verbo ir, no presente do indicativo, mais a preposição a, mais o verbo no infinitivo. Então, eu tenho, la semana que viene voy a estudar, tá? Então, essa utilização da perífrase verbal é para fazer referência ao futuro. Semana que vem eu vou estudar, tá? Vou a estudar, mas, ok? Aqui nós temos uma tabela com os pretéritos. Então, nós temos, ainda tem presente, ainda a conclusão aqui do presente, pretérito indefinido e pretérito imperfeito. Aqui nós temos mais 3 usos do presente, tá? Então, temos
para fazer referência a ações habituais que se repetem com determinada frequência. Então, ações habituais que se repetem com uma frequência cotidianamente, frequentemente, tá? Então, aí eu tenho, não ando em coche los fines de semana. Então, não ando de carro aos finais de semana, tá? Geralmente, final de semana não ocorre usar o carro, né? Andar de carro. Então, é algo que ocorre frequentemente. Para dar instruções, também presente do indicativo. Para llegar a la panadería, camina 3 cuadras hasta la avenida e dobras a la derecha. Instrução para chegar à academia, né? Caminha 3 quarteirões e dobras, quando chegar na avenida, dobras à direita. Ok? E o último uso do presente do indicativo é para falar de fatos comprovados. A Terra gira ao redor do Sol. A Terra gira ao redor do Sol. Ok? Para falar de fatos comprovados, tá? E nós temos aqui o pretérito indefinido. O pretérito indefinido, ele vai fazer referência a ações ocorridas e acabadas em momento do passado, de um passado específico, em momento específico do passado. Então, o pretérito indefinido vai fazer referência a ações ocorridas e acabadas em um momento definido do passado. Aí eu tenho como exemplo: ayer cené com os amigos em um restaurante fantástico. Ontem jantei com os amigos em um restaurante fantástico. Aqui está fazendo referência a uma ação ocorrida, um jantar, uma ação acabada, foi ontem o jantar, em um momento específico do passado. Ontem, ayer, ontem, tá? Jantei com os amigos em um restaurante fantástico. Ponto. Pretérito indefinido, somente este uso, ok? Pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito vai fazer referência, primeiro uso aqui é descrever situações, pessoas ou coisas. Pretérito imperfeito. Descrição de situações, pessoas ou coisas. Então, a gente tem: Maria José era muito linda, tinha el pelo largo e los ojos verdes. A Maria José era linda, era linda, ela tinha o cabelo longo e os olhos verdes, tá? Isso fazia da Maria José linda, ela tinha o cabelo longo e os olhos verdes. Ok, tá? Então, aqui para fazer descrição de pessoas, coisas ou situações, tá bom? Temos o segundo uso para o pretérito perfeito, para fazer referência a situações que se repetiam com determinada frequência no passado. Situações que aconteciam frequentemente, mas que era lá no passado, quando você era criança, por exemplo, tá bom? Aí eu tenho aqui um exemplo. Quando eu era pequena, saía todas as tardes à la puerta de la casa e me encontrava com minhas amigas. Jogávamos hasta tarde. Então, para fazer referência a situações que se repetiam no passado com uma determinada frequência, se utiliza aqui o pretérito imperfeito. E nós temos como exemplo, quando eu era pequena, saía todas as tardes e me encontrava com minhas amigas e jogávamos hasta tarde. Isso acontecia quando eu era pequena, não mais agora. Então, todas as tardes, tá? Frequentemente. Ok. Nós temos aqui o pretérito perfeito. O pretérito perfeito e dois usos para o pretérito perfeito e o pretérito plusquamperfeito. Então, o pretérito perfeito nós temos para fazer referência a ações ocorridas em um tempo passado, mas que ainda se relaciona ao presente, tá? Então, eu vou usar o pretérito perfeito para fazer referência a um tempo que já passou, a algumas situações que já ocorreram, mas que de alguma forma ainda tem uma referência com o momento presente, tá? Aí eu tenho como exemplo: hoje a la mañana he ido ao supermercado e ao ginásio, tá? Hoje, pela manhã, eu fui ao supermercado e à academia, tá?
Então, esse hoje, ele marca aí essa referência com o presente, tá bom? Segundo o uso do pretérito perfeito para fazer referência a ações que ocorreram em um momento não determinado da história. Não determinado, tá bom? Aí aqui eu tenho, nunca é salido del Brasil. Nunca é salido del Brasil para fazer referência a ações que ocorreram em um momento não determinado da história. Ok. Temos ainda o pretérito plusquamperfeito, o último tempo verbal do presente. Aliás, do modo indicativo, do presente não. O último tempo verbal dos pretéritos do modo indicativo. Então, aqui a gente vai usar o pretérito plusquamperfeito. Ah, só uma observação. O pretérito perfeito, ele é um tempo verbal composto, tá? Só lembrando. Então, esse e salido aí, esse e é o presente do indicativo do verbo haber, que é o verbo auxiliar, mas o salido participa como verbo principal. E aqui o pretérito plusquamperfeito também é um tempo verbal composto, tá bom? Então, ele se compõe a partir do auxiliar be mais o particípio como verbo principal, tá bom? Aí eu tenho aqui no pretérito plusquamperfeito para fazer referências a ações passadas ocorridas antes de outras ações também passadas. Então, aqui no pretérito plusquamperfeito, eu tenho duas ações que ocorreram no passado, uma antecedendo a outra ação. Então, duas ações ocorridas e acabadas e concluídas no passado, uma que antecede a outra, tá? Aí eu tenho como exemplo a seguinte situação. Entraram ladrões à la casa de Patrícia, infelizmente, e quando a polícia ligou, os ladrões já se haviam ido. Então, entraram ladrões na casa da Patrícia. E quando a polícia chegou, eles já haviam ido. Então, eu tenho duas ações passadas, né? Os ladrões que entraram e um segundo momento em que se conclui que, quando a polícia chegou, os ladrões já haviam ido embora. Tá bem? E aqui eu tenho esse haviam ido como marca do pretérito plusquamperfeito. Ok? Ok. Então, vamos continuar. Aqui eu voltei, a partir daqui, a formação da conjugação desses tempos verbais do presente, aliás, desses tempos verbais do modo indicativo. A gente inicia pelo presente do indicativo na página 9, verbos regulares. Só lembrando que os verbos regulares são aqueles verbos em que não sofrerão alterações durante sua conjugação. Então, permanece a raiz verbal, permanece a desinência de conjugação nesse caso aqui, do presente do indicativo, tá bom? Nós temos aqui, nós temos aqui os pronomes pessoais, né? E os verbos conjugados. Eu tenho aqui como exemplo o verbo hablar, comer e beber. No teu livro, tu tens o verbo viajar, crer e escrever. Mas como os verbos regulares, eles têm as mesmas desinências finais do presente do indicativo, tá? Então, não vai sofrer alteração. Então, para qualquer verbo regular, eu terei essa mesma desinência final aqui. A desinência que está aqui em destaque em vermelho, tá? Então, eu tenho para hablar, eu hablo, tu hablas, ele habla, nós outros hablamos, hablais e hablan. Então, essa desinência em vermelho aqui, em destaque, ela vai se repetir para todos os verbos no presente indicativo que sejam regulares. Lá no teu livro eu tenho o verbo viajar, vai ficar vai ter a mesma conjugação final. Eu viajo, tu viajas, ele viaja, nós outros viajamos, vós outros viajais e eles viajam, tá? Aí eu tenho segunda pessoa, aliás, segunda conjugação, eu tenho o verbo comer. E no teu livro eu tenho o verbo crer. Então, eu como, tu comes, ele come, comemos, comeis e comem. O crer, eu creo, tu crês, ele crê, creemos, creeis e creem. É a mesma desinência final, é a mesma conjugação para os verbos regulares. Aqui, terceira conjugação, eu tenho o verbo bibi, no teu livro eu tenho o verbo escrever. Aqui eu tenho eu bibo, tu bibes, ele bibe, bibimos, bibis e bibem. No teu livro, eu escrevo, tu escreves, ele escreve, escrevimos, escrevis e escreve. Então, a desinência do verbo regular de presente indicativo vai se repetir para todo e qualquer verbo que não apresente irregularidade, ok? Eu tenho ainda os verbos irregulares do presente do indicativo. Existem várias formas, vários tipos de irregularidades em língua espanhola no presente do indicativo. Mas uma das mais comuns é o que nós chamamos de câmbio vocálico, a mudança vocálica, tá? Essa mudança, ela sempre ocorre na última vogal da raiz do verbo, tá? Na última vogal da raiz do verbo, ok? Ok?
Ok, uma última vogal da raiz do verbo. Menos na primeira e na segunda pessoa do plural, que é nosotros e vosotros. Então, a irregularidade aqui, ela vai ocorrer em yo, tu, ele. E eles, nosotros e vosotros, não terá alteração, tá? Aí tu tens, eu tenho bem aqui, ó, vou colocar aqui, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. É a mesma que tu tem no teu livro na página 9. Aqui eu tenho o seguinte, quando eu tenho a irregularidade passa a IE, a segunda O passa a UE, a terceira U passa a UE também. Como assim? Eu tenho 3 exemplos de verbos aqui. Querer, poder e rugar, tá? O verbo querer, observa que ele tem na raiz do verbo querer, ele tem a vogal E, que. O primeiro E aí pertence à raiz verbal, tá? Então, o primeiro é que, tá? Esse primeiro E, ele vai sofrer alteração. Que tipo de alteração? Ele vai passar a IE na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Observa. Eu quero, tu quieres, ele, ela ou você querem, tá? Nosotros queremos, vosotros quereis e eles querem. Então, esse IE, ele é acrescido nas pessoas do singular e na terceira pessoa do plural somente, tá? Então, da mesma forma também eu terei essa alteração aqui na vogal que pertence à raiz do verbo, tá? Então, eu tenho aqui o tipo 2, a vogal O passa a UE, também nas 3 pessoas do singular e na terceira pessoa do plural. Aí eu tenho exemplo, o verbo poder. Eu puedo, tu puedes, ele puede, nós outros podemos, vós outros podeis e eles podem, tá? Tipo 3, mudança vocálica tipo 3, quando eu tenho o verbo na forma infinitiva do verbo, a vogal U, quando eu conjugá-lo, passa a UE. Por exemplo, eu juego, tu juegas, ele juega, nós outros jugamos, vós outros jugais e eles jugam. Então, da mesma forma, tá? Aqui no teu livro eu tenho os verbos conjugados pensar, recordar e pedir. São as mesmas formas, a mesma alteração, a mesma irregularidade que acontece com esses 3 verbos aqui. E abaixo eu tenho sugestões de outros verbos que também sofrerão essa mudança vocálica, tá? Ok. Aqui ainda na página 9 eu tenho verbos com regularidade próprias, ou seja, esses verbos eles não têm uma regrinha que eu possa dizer que ela vai se repetir em outros verbos irregulares. Não. Aqui apenas esses verbos se conjugam com essas irregularidades. Então, essas irregularidades pertencem somente a esses verbos. Não há outros verbos que se repitam essas alterações que estão aqui, tá? Então, eu tenho o verbo haber, estar e ser. O verbo haber, yo, él, tu has, ele há, nós outros hemos, vós outros habeis e eles han. O verbo estar, eu estou, estás, está, estamos, estais e estão. O ir, eu vou e tu vais, ele vai, vamos, vais e vão. O verbo ser, eu sou, tu eres, ele, eu sou, tu eres, ele és, nós outros somos, vós outros sois e eles são. Ok? Essa irregularidade desses verbos estão na página 9. Seguido, nós temos na página 10 verbos com regularidade somente na primeira pessoa do singular, tá? Verbos com regularidade na primeira pessoa do singular. Aí eu tenho as seguintes observações aqui, ó. Se agrega a letra G antes da terminação O, ok? Primeira pessoa. Eu vi que a desinência do predicativo indicativo, a primeira pessoa é O. Né? Eu como, eu amo, eu falo, não é? Eu grito, ok? Então, antes do O, que vai me dizer que eu estou falando do presente indicativo, antes desse O, eu como, eu falo, eu vou acrescentar a consoante G para esses verbos, somente na primeira pessoa, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Salir, eu salgo, hacer, eu hago, poner, eu pongo, cair, eu caigo, ok? Irregularidade própria.
Irregularidade própria aqui. Caber, quepo, dar, doi, saber, ser, ver, veu, tá? Verbos com terminações e ser, o ser, o si e zeta, co, tá? Agradecer, agradeço, conhecer, eu conosco, conduzir, eu conduzco, introduzir, introduzco. Então, verbos que terminarem em ser, o ser e o si, eu acrescento z, c, o na primeira pessoa. Eu agradeço, eu conosco, eu conduzco, eu introduzco. Ok? Temos aqui o pretérito indefinido, página 10 também. Então, nós temos verbos regulares para os pretéritos indefinidos. O destaque em vermelho é para as desinências do pretérito indefinido, tá bom? Então, eu tenho aqui o exemplo do verbo hablar, comer e beber, tá? Então, os verbos da primeira conjugação, como os verbos hablar, como o verbo hablar, a desinência é e, aste, o, ambos, astes e aro. Então, yo hablé, tu hablaste, ele habló, nosotros hablamos, vosotros hablastes e eles hablaron. Para os verbos da segunda conjugação, como comer, eu comi, tu comiste, ele comió, nós comimos, comistes e eles comieron. Para os verbos da terceira conjugação, como o verbo bebi, eu bebi, tu bebiste, ele bebió, bebimos, bebistes e bebieron, tá? Então, esse destaque vermelho é a desinência verbal do pretérito de conjugação do pretérito indefinido, que vai se repetir para todos aqueles verbos que forem regulares, tá? Eu tenho ainda os verbos irregulares do pretérito indefinido. Aqui eu tenho algumas observações com relação a esses verbos, ok? Vamos aqui. Olha lá, eu coloquei primeiro o alterações. O passa aí na conjugação dos verbos na terceira pessoa, somente terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Aí eu tenho aqui a conjugação do verbo pedir. Eu pedi, tu pediste, ele pediu, nós pedimos, vosotros pedisteis e eles pediram. Então, observa que na primeira pessoa, pedi, a vogal do radical, a vogal do radical permanece, pedir. Na segunda pessoa, pediste também. Na terceira pessoa, aí eu tenho essa alteração do que passa aí, pediu. Igual lá na última pessoa também, a terceira pessoa do plural, pediram, ok? A segunda alteração acontece quando eu tenho os verbos na sua forma do infinitivo, como o verbo dormir, eu tenho a vogal O, quando eu conjugá-lo, passa a U, na terceira pessoa novamente, igual ao primeiro verbo que eu coloquei. Então, eu dormi, tu dormiste, ele dormiu, nós outros dormimos, vós outros dormistes e eles dormieram. Então, alteração aqui de O a U, somente na terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, ok? A terceira observação, o verbo terminados em do si, passam a D-U-J, tá? Como o verbo conduzir. Aqui, essa alteração são para todas as pessoas conjugadas, tá? Todas elas do singular e do plural. Então, eu tenho eu conduje, tu condujiste, ele condujo, condujimos, condujistes e condujeron, tá? Verbos terminados em car, verbos terminados em gar e verbos terminados em sar, tá? As modificações ortográficas aqui acontecem na primeira pessoa do singular. Então, com essas terminações de verbo, com essas terminações car, gar e sar, os verbos irregulares sofrerão modificações ortográficas somente na primeira pessoa do singular. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo buscar, busquei, pagar, paguei, empezar, empecei, tá? A última observação para os verbos irregulares, eu tenho a seguinte, depois da raiz, os verbos sofrerão essa alteração aqui. Qual alteração? De acréscimo do IE,
depois da raiz na terceira pessoa do singular e do plural. Então, eu vou fazer essa substituição do I pelo IE na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Eu tenho o verbo ler aqui, eu leí, tu leíste, ele leyó. Eu tenho aqui o acréscimo do IE. Nós outros leímos, vós outros leíste e eles leyeron. Também na terceira pessoa do plural, IE, tá? Aqui abaixo eu tenho os marcadores temporais que geralmente acompanham o pretérito indefinido. Então, nas construções de frases, de contextos, de orações, utilizando o pretérito indefinido, geralmente eu vou utilizar também marcadores temporais, tá? Para identificar o tempo em que está se passando aquela situação. Aí eu tenho como marcadores temporais, ayer, anteayer, a noite, a semana passada, el mês passado, el año pasado, entonces, la última vez, aquel día, en Navidad, en diciembre, hace 2 años, una vez, e assim sucessivamente, tá? Na página 11, nós temos o pretérito perfeito. Eu falei para vocês há pouco, o pretérito perfeito, ele é um tempo verbal composto, tá? Então, aqui, para a formação desse tempo verbal, o pretérito perfeito, ele se forma com o verbo auxiliar AB, conjugado no presente indicativo, mais um particípio, que vai ser o verbo principal. Esse particípio poderá ser de qualquer verbo, sendo ele regular ou irregular, tá? Então, aqui eu tenho a conjugação no presente indicativo do verbo haber, que é eu e, tu has, ele há, nós outros hemos, vós outros sabeis e eles hão. Este é o presente do verbo haber, mais a terminação, eu coloquei a terminação para os verbos regulares aqui. Primeira conjugação, ado, segunda conjugação, ido, e terceira conjugação, ido. Por exemplo, amar, amado, comer, comido, partir, partido, sentir, sentido, hablar, hablado, enfim, né? Essa desinência aqui é para os verbos regulares dos particípios passados, tá? Mas, como eu falei há pouco, pode ocorrer, ocorre também essa formação do pretérito perfeito com os particípios dos verbos irregulares, claro, tá? Aqui no teu livro tem algumas sugestões de particípios de verbos irregulares, como abrir, abierto, cobrir, cubierto, decir, dicho, descomponer, descompuesto, descobrir, descubierto, escribir, escrito, hacer, hecho, morir, muerto, poner, puesto, proponer, propuesto, resolver, resuelto, romper, roto, ver, visto e volver, vuelto. Então, esses são alguns verbos irregulares, tá? Que não participam desta regrinha aqui do ado e do ido para os verbos, e terminação para os verbos regulares, tá bem? Ok? Então, vamos continuar aqui. Ainda na página 11, nós temos pretérito imperfeito. Aqui também nós temos pretérito imperfeito, conjugação, não, pretérito imperfeito não. Tá, pretérito imperfeito. Nós temos aqui, não é tempo verbal composto, estava confundindo. Pretérito imperfeito, página 11. Aqui eu tenho a desinência, aqui eu tenho 3 verbos, primeira, segunda, terceira conjugação, hablar, comer e beber. Então, primeira conjugação, eu tenho destacado aqui a desinência de conjugação do pretérito imperfeito, na primeira, na segunda e terceira conjugação. Observa que a segunda e terceira conjugação, todas as pessoas são acentuadas, tá? Todas são acentuadas e, além de acentuadas, elas se repetem tanto para a segunda e terceira conjugação. Então, os verbos que terminarem, por exemplo, em R e IR, segunda e terceira conjugação, eles terão a mesma desinência, tá? A desinência final do pretérito imperfeito. Só é diferente aqui para os verbos da primeira conjugação, como hablar, amar, cantar, ok? Então, eu tenho aqui hablar, eu hablaba, tu hablabas, ele hablaba, nós outros hablábamos, vós outros hablabas e eles hablavam. Comer, comia, tu comias, ele comia, nós outros comíamos, vós outros comias e eles comiam. Bebi, eu bebia, tu bebias, ele bebia, nós outros bebíamos, vós outros bebias e eles bebiam, ok? Ainda na página 11, aliás, página 11 não, na página 11... Nós temos ainda na página 11, ainda no pretérito imperfeito, antes de chegar aqui no pluscuimperfeito, nós temos alguns verbos irregulares. Nós temos o verbo ser, o ir e o ver.
O verbo ser, eu era, tu eras, ele era, nós outros éramos, eras e eram. O verbo ir, iba, tu ibas, ele iba, nós outros íbamos, vós outros ibas e eles iba. O verbo ver, eu veia, tu veias, ele veia, veíamos, veias e veia, tá? Aí sim a gente chega na página 12 com o pretérito plusquamperfeito. Pretérito plusquamperfeito também é tempo verbal composto, tá? Então, se eu tenho tempo verbal composto, eu estou falando do auxiliar B. Neste caso específico, o auxiliar B ele vai estar conjugado no pretérito imperfeito, tá? Mais o particípio. Eu vi há pouco que o pretérito perfeito, o verbo haver se conjuga no presente do indicativo. Aqui, plusquamperfeito, ele estará conjugado no pretérito imperfeito, tá bom? Então, eu tenho o pretérito imperfeito do verbo haver, que é de eu habia, tu habias, ele habia, nós outros habíamos, vós outros habias e eles habiam, mais particípio. Aqui eu tenho particípio podendo ser regulares ou irregulares. Nós vimos agora há pouco a regrinha de formação dos particípios regulares, terminação ado e ido, né? Mas também eu posso ter os verbos irregulares. Eu tenho aqui alguns verbos irregulares, como dicho, particípios. Deci, dicho, hacer, hecho, visto, verbo bibi, bibido, estudar, estudiado, e assim com todos os outros verbos, ok? Então, é isso que nós temos para revisar com relação aos conteúdos desse primeiro bimestre.